Com muita coragem e um tom de voz decidido, ela disse: "A verdade não se apaga, mesmo que tentem escondê-la atrás de mentiras." Essa história mudou a vida de duas pessoas para sempre. Naquela manhã, a cidade estava submersa em uma atmosfera de nostalgia. O céu carregado de um cinza profundo despejava uma chuva fina e persistente sobre as ruas de paralelepípedos, lavando o asfalto e abafando o som dos primeiros passos apressados. O relógio da praça, com seus ponteiros imóveis por instantes, parecia hesitar diante do que estava por vir. No meio do cenário úmido e silencioso, uma lanchonete modesta irradiava uma luz amarela e acolhedora, como um refúgio para almas cansadas. Era ali que Clara iniciava mais um dia de trabalho, sem suspeitar que aquele seria o ponto de virada em sua existência. Clara era jovem, de olhar atento e mãos ágeis, mas já conhecia o peso das responsabilidades. Desde a morte da mãe, sustentava a casa sozinha, equilibrando-se entre o salário apertado de garçonete e pequenos trabalhos extras. Seu apartamento era pequeno, repleto de memórias da infância e de contas acumuladas, mas também de sonhos que ela se recusava a abandonar. Apesar das adversidades, Clara mantinha a gentileza e a esperança, conquistando a simpatia dos clientes habituais, embora fosse frequentemente subestimada por colegas e vizinhos. Para muitos, ela era invisível, mais uma entre tantos rostos anônimos, o clássico patinho feio, cuja força interior ainda não havia sido reconhecida. Naquela manhã, tudo parecia igual. O cheiro de café fresco invadia o ambiente, misturando-se ao aroma de pão recém-saído do forno. O rádio antigo tocava uma música suave, enquanto Clara organizava as mesas e enxugava as cadeiras molhadas pela chuva. Então, a porta se abriu e um homem entrou. Alto, de cabelos grisalhos e postura impecável, ele vestia um terno escuro que destoava da simplicidade do lugar. Trazia consigo apenas uma pequena valise e, preso ao colete, um velho relógio de bolso de prata, cuja superfície reluzia sob a luz da lanchonete. A presença do estranho causou impacto imediato. Os poucos clientes presentes interromperam suas conversas, observando-o com curiosidade. Clara sentiu um frio na barriga. Havia algo naquele homem que despertava uma sensação de familiaridade, embora ela não conseguisse identificar o motivo. Ele caminhou até o balcão, sentou-se em silêncio e, com voz grave, pediu apenas um copo de água. O pedido, simples, contrastava com sua aparência sofisticada, e Clara percebeu o cansaço em seu olhar, como se ele carregasse não apenas os anos, mas também o peso de segredos antigos. Enquanto o servia, Clara notou o relógio de bolso mais de perto. Era antigo, com delicadas inscrições gravadas na tampa. Por um breve instante, flashes de uma fotografia guardada em casa lhe vieram à mente. Sua mãe, jovem e sorridente, segurando um relógio idêntico ao lado de um homem cujo rosto estava parcialmente oculto. O coração de Clara acelerou. Ela intuiu que aquele objeto não era apenas um adereço, era um elo com um passado que ela jamais compreendeu completamente. O relógio de bolso, aparentemente banal, carregava um valor emocional e simbólico imenso. Era o fio invisível que uniria Clara ao estranho, desencadeando uma série de revelações capazes de transformar a vida de ambos. O destino, naquele instante, começava a tecer seus fios, preparando o terreno para encontros, descobertas e reviravoltas que mudariam tudo. O homem, Augusto, parecia alheio ao ambiente à sua volta. Seus olhos vagavam pelas paredes da lanchonete, detendo-se em detalhes banais. A rachadura no azulejo, o letreiro torto, o quadro antigo pendurado ao fundo. Por trás do olhar distante havia inquietação. Augusto fora, anos antes, um empresário respeitado.
mas um escândalo misterioso o afastara da sociedade, mergulhando-o no anonimato e na desconfiança. Agora, retornava à cidade, movido por razões que nem ele mesmo sabia explicar inteiramente. Clara, sem saber quem ele era, sentiu compaixão. Ofereceu-lhe um café, que Augusto recusou com um gesto discreto. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Havia uma troca invisível de emoções, um reconhecimento silencioso de que ambos carregavam dores e saudades. O encontro, aparentemente trivial, era o catalisador da trama. O choque entre dois mundos que, à primeira vista, nada tinham em comum, mas que estavam prestes a se entrelaçar de forma definitiva. Enquanto a chuva aumentava lá fora, Clara tentava se concentrar no trabalho, mas não conseguia tirar os olhos do relógio de bolso. Algo lhe dizia que aquele objeto guardava respostas para perguntas que a atormentavam desde a infância. Decidiu, então, investigar discretamente. Perguntou a Augusto se ele precisava de mais alguma coisa, tentando puxar conversa. Ele respondeu com frases curtas, mas seus olhos revelavam gratidão pela atenção recebida. Pela primeira vez em muito tempo, Augusto sentiu-se visto, não como o homem do escândalo, mas como alguém que precisava de compreensão. A partir desse encontro, Clara seria levada a confrontar não apenas os segredos do passado, mas também seus próprios medos e limitações. O relógio de bolso, símbolo de promessas e perdas, seria o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e redenção. A história de Clara e Augusto seria, acima de tudo, sobre transformação pessoal. A passagem do anonimato para o protagonismo, da dor para a esperança. O ambiente da lanchonete, com suas luzes suaves e cheiro de café, servia de palco para o início dessa jornada. Os sons, as cores e as sensações, o tilintar das xícaras, o vapor subindo da cafeteira, a chuva martelando o vidro, compunham uma atmosfera de expectativa e mistério, preparando o público para as revelações que viriam. Dois desconhecidos, unidos pelo acaso e por um objeto carregado de significado, prestes a embarcar em uma aventura que desafiaria suas crenças, testaria sua coragem e mostraria que o verdadeiro valor das pessoas não está na aparência ou posição social, mas na capacidade de amar, perdoar e recomeçar. Augusto permaneceu sentado ao balcão, o olhar perdido entre o vapor do café e o som ritmado da chuva. Clara, inquieta, tentava se concentrar nas tarefas, mas a presença daquele homem e do relógio de bolso não saíam de sua mente. O ambiente, antes rotineiro, agora parecia carregado de expectativas. O narrador onisciente observa como, naquele instante, a vida de ambos começava a se entrelaçar por fios invisíveis de destino. Clara, movida por uma curiosidade crescente, aproveitou um momento de distração de Augusto para observar melhor o relógio. Notou, além das inscrições delicadas, uma pequena marca quase imperceptível, igual a que vira na fotografia de sua mãe. A dúvida se transformou em inquietação. Que conexão existiria entre aquele homem misterioso e o passado de sua família? Enquanto servia outros clientes, Clara escutava fragmentos de conversas. Alguns reconheciam Augusto, mas hesitavam em se aproximar. Sussurros discretos mencionavam seu nome, sempre acompanhados de olhares desconfiados. O narrador destaca que Augusto, mesmo afastado da sociedade, ainda era uma figura envolta em polêmica. Seu retorno à cidade despertava memórias e ressentimentos antigos. No fim do expediente, Clara se aproximou de Augusto, que permanecia imóvel, como se esperasse algo. Ela, com delicadeza, comentou sobre o relógio, mencionando que já vira um igual em uma foto de família. Augusto, surpreso, encarou-a por alguns segundos. Seus olhos, antes frios, agora demonstravam vulnerabilidade. Ele hesitou,
mas finalmente revelou seu nome. Ao ouvir Augusto, Clara sentiu um choque, a confirmação de suas suspeitas. O narrador revela que, naquele momento, uma ponte invisível se formava entre passado e presente. Augusto, tocado pela sinceridade de Clara, contou que o relógio era uma herança de um grande amor perdido. Não mencionou nomes, mas Clara compreendeu que a história dele se entrelaçava à de sua mãe. Nos dias seguintes, Clara passou a investigar discretamente. Vasculhou o antigo álbum de família e encontrou, entre cartas e fotografias, uma mensagem da mãe dirigida a Augusto. A carta falava de promessas, despedidas e de um segredo que precisava ser protegido a qualquer custo. O narrador pontua que a descoberta da carta foi o estopim para uma série de revelações que mudariam tudo. Enquanto isso, Augusto enfrentava seus próprios fantasmas. Perseguido por antigos sócios, ele sabia que seu retorno à cidade não passaria despercebido. Os boatos logo se espalharam, e Clara tornou-se alvo de olhares e comentários maldosos por acolher o homem do escândalo. O narrador destaca o conflito social crescente. Clara, antes invisível, agora era julgada por suas escolhas, enquanto Augusto, outrora poderoso, experimentava a rejeição e a solidão. O ambiente ao redor de Clara também mudava. A lanchonete, antes um refúgio, agora era palco de tensões. Colegas a evitavam, clientes cochichavam e até vizinhos passaram a tratá-la com desconfiança. A jovem, porém, não recuou. Sentia que precisava ajudar Augusto, não apenas por compaixão, mas por um senso de justiça e pela ligação que descobria entre suas histórias. O narrador ressalta a inversão de papéis. Clara, antes subestimada, assume uma postura ativa, enfrentando a hostilidade do entorno. Augusto, por sua vez, se mostra cada vez mais vulnerável, reconhecendo erros do passado e buscando redenção. A dinâmica entre os dois se transforma, com Clara guiando Augusto por caminhos de reconciliação e autoconhecimento. Em busca de respostas, Clara visita lugares marcantes do passado de sua mãe, a feira popular, a antiga escola, a praça onde a foto havia sido tirada. Em cada local, recolhe fragmentos de histórias, conversando com pessoas que conheceram sua mãe e Augusto. O narrador descreve cenas ricas em detalhes sensoriais. O cheiro de frutas frescas na feira, o som distante de crianças brincando, a textura áspera do banco da praça. Durante a investigação, Clara descobre que Augusto fora vítima de uma armação. Os antigos sócios, interessados em tomar seus bens e apagar rastros de corrupção, manipularam provas e espalharam boatos para destruí-lo publicamente. O relógio de bolso, símbolo de sua ligação com a mãe de Clara, era também a chave para desvendar o mistério. Escondido em um compartimento secreto, havia documentos que podiam provar sua inocência. O narrador enfatiza o simbolismo do objeto. O relógio, além de conectar passado e presente, representa a esperança de justiça e redenção. Clara, ao perceber isso, sente-se ainda mais determinada a ajudar Augusto. Ela busca apoio em antigos amigos da família, mas encontra resistência e desconfiança. O conflito social se intensifica e Clara passa a ser vista como cúmplice de um criminoso. Apesar da pressão, Clara não desiste. Enfrenta advogados, desafia autoridades e, com coragem, começa a reunir provas para inocentar Augusto. O narrador destaca o crescimento pessoal da jovem, que, ao lutar pelo outro, descobre sua própria força e valor. Augusto, por sua vez, passa por uma transformação profunda. O contato com Clara o faz revisitar suas escolhas, reconhecer seus erros e pedir perdão a quem magoou. O narrador observa que a redenção do personagem falho é um dos pilares da trama, mostrando que a mudança é possível e que todos merecem uma segunda chance.
Clara e Augusto formam uma aliança improvável. Unidos pelo desejo de justiça e pela memória da mãe de Clara, eles se preparam para enfrentar o maior desafio de suas vidas: provar a inocência de Augusto e restaurar a dignidade perdida. O narrador, atento, encerra o ato com uma nota de esperança, sugerindo que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e a coragem podem transformar destinos. A tempestade que se armava há semanas finalmente desabou sobre a cidade, iluminando as ruas vazias com relâmpagos e refletindo nas poças d'água e vitrines fechadas. Era noite, mas a claridade dos trovões fazia a madrugada parecer um palco para o desfecho de uma longa tragédia. Dentro da delegacia, o ambiente era opressivo, com paredes descascadas e o cheiro forte de café frio. Augusto, sentado sozinho em uma cela estreita, sentia o peso de cada segundo. O empresário respeitado de outrora era agora apenas um homem cansado, cercado por olhares de desconfiança e vozes que sussurravam acusações. Do outro lado da cidade, Clara caminhava apressada sob a chuva, protegendo-se com um guarda-chuva gasto. Cada passo era impulsionado por uma mistura de medo e determinação. O tempo estava contra ela. Os inimigos de Augusto eram poderosos e a cidade inteira parecia desejar sua condenação. Ainda assim, uma força nova surgia dentro de si, uma coragem que nunca imaginou possuir. Clara atravessou a praça central, onde o velho relógio da torre marcava quase meia-noite. O mesmo relógio que, anos antes, havia testemunhado encontros e despedidas, agora parecia observar, silencioso, o desenrolar do destino. Ela carregava o velho relógio de bolso de Augusto, o objeto que se tornara símbolo de toda a trama. O peso do metal frio em suas mãos era também o peso das esperanças de dois destinos entrelaçados. Ao chegar em casa, Clara trancou a porta e acendeu a luz amarelada da sala. Espalhou sobre a mesa os papéis, cartas antigas e o próprio relógio. A chuva tamborilava nas janelas, criando uma trilha sonora tensa. Ela examinou o relógio mais uma vez, agora com uma lupa, procurando por qualquer detalhe que tivesse escapado. Notou uma pequena fenda quase imperceptível na lateral do objeto. Com cuidado, pressionou o ponto e um compartimento secreto se abriu, revelando documentos dobrados e uma fotografia antiga. O coração de Clara disparou. Ali estavam contratos originais, registros bancários e cartas trocadas entre Augusto e sua mãe. As provas eram irrefutáveis. Augusto fora vítima de uma armação, e seus antigos sócios haviam manipulado tudo para destruí-lo. A fotografia, amarelada pelo tempo, mostrava Clara ainda criança, ao lado da mãe e de Augusto, sorridentes em um piquenique no parque. A imagem, carregada de ternura, era o retrato de uma família que nunca chegou a se concretizar. Clara sabia que precisava agir rápido. Ligou para Rafael, o advogado amigo da família, e marcou um encontro de emergência. Rafael, inicialmente cético, ficou impressionado ao ver as provas. Movido pela força de Clara, decidiu enfrentar o tribunal, mesmo sabendo dos riscos de desafiar figuras tão influentes. Na manhã seguinte, a cidade acordou sob tensão. O julgamento de Augusto era o assunto em todos os cafés, padarias e esquinas. A imprensa local transformava cada detalhe em manchete, e a opinião pública já havia condenado Augusto antes mesmo do veredito. Clara, vestida com simplicidade, caminhou até o tribunal ao lado de Rafael, sentindo o peso dos olhares e dos cochichos. Pela primeira vez, não se sentia intimidada. Dentro dela havia uma convicção inabalável. O tribunal estava lotado. Advogados, jornalistas, curiosos e antigos conhecidos de Augusto ocupavam cada centímetro do salão. O juiz, de expressão severa, comandava a sessão com voz firme.
Os sócios de Augusto, sentados juntos, trocavam olhares nervosos, confiantes de que a verdade jamais viria à tona. O ambiente era marcado pelo cheiro de madeira encerada, o calor das luzes, o burburinho abafado dos presentes. Clara sentou-se na primeira fileira, segurando o relógio de bolso como se fosse um talismã. Quando seu nome foi chamado para depor, ela se levantou com passos firmes, sentindo o olhar de todos sobre si. No depoimento, Clara narrou toda a trajetória de investigação. O encontro com Augusto, a descoberta do relógio, as cartas da mãe, a busca por provas. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que relatava as injustiças sofridas por Augusto. Apresentou os documentos encontrados no compartimento secreto, entregando-os ao juiz. A cada página lida, a expressão dos sócios de Augusto mudava do desprezo para o pânico. Rafael, em sua defesa, foi contundente. Desmascarou as manipulações, mostrou as transferências bancárias fraudulentas e apontou as contradições nos depoimentos dos acusadores. O juiz, atento, fazia anotações enquanto o público acompanhava cada palavra em silêncio absoluto. O clímax emocional atingiu seu ápice quando Clara pediu permissão para ler em voz alta a carta de sua mãe. O texto, escrito à mão, falava de amor, sacrifício e da difícil decisão de se afastar para proteger Augusto e a própria filha. A emoção tomou conta do tribunal. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Clara e até mesmo o juiz parecia comovido. A carta revelava não apenas o passado, mas também a força de uma mulher que, mesmo ausente, continuava guiando a filha. Nesse momento, um dos cúmplices dos sócios, pressionado pelo peso das provas e pela emoção do depoimento de Clara, pediu para falar. Em meio ao silêncio geral, ele confessou sua participação na armação contra Augusto, detalhando como as provas foram forjadas e como os sócios desviaram recursos da empresa. Sua confissão foi a peça final do quebra-cabeça, desmontando a defesa dos verdadeiros culpados. A tensão acumulada durante semanas se dissolveu em um misto de alívio, surpresa e indignação. O juiz, após uma breve pausa para analisar as provas, declarou a absolvição de Augusto e determinou a prisão imediata dos sócios responsáveis pela fraude. Augusto, ao ouvir a sentença, desabou em lágrimas. O homem orgulhoso e reservado finalmente se permitiu sentir. Clara correu até ele e os dois se abraçaram longamente sob aplausos espontâneos de parte da plateia. O relógio de bolso, agora aberto sobre a mesa do tribunal, exibia a fotografia da família perdida, símbolo de tudo o que foi sacrificado e, de certa forma, recuperado. A notícia da absolvição de Augusto se espalhou rapidamente pela cidade. Pessoas que antes o evitavam agora o cumprimentavam nas ruas. Clara, antes alvo de desconfiança, passou a ser vista como heroína. A cidade, marcada por preconceitos, começou a repensar seus valores. Naquela noite, Clara e Augusto caminharam juntos pela praça central. A chuva havia cessado e o céu limpo deixava ver as estrelas. Sentaram-se no banco de madeira onde, anos antes, haviam tirado a foto do piquenique. Augusto, emocionado, agradeceu a Clara por não ter desistido dele. Ela, por sua vez, agradeceu pela oportunidade de conhecer a verdade sobre sua mãe e sobre si mesma. O relógio de bolso, agora nas mãos de Clara, marcava uma nova hora. Ambos compreendiam que o tempo não apaga as feridas, mas pode oferecer recomeços. O verdadeiro clímax da história não era apenas a vitória no tribunal, mas a transformação interior dos personagens. Augusto, finalmente redimido, e Clara, reconhecida e respeitada. O clímax também trouxe reconciliação. Rafael, o advogado, foi cumprimentado por antigos desafetos. Pessoas que antes se mantinham distantes, agora buscavam se reaproximar.
Cenas de reencontros, pedidos de desculpas e promessas de mudança se multiplicaram. Em casa, Clara colocou a fotografia da família em um porta-retratos e o relógio de bolso sobre a mesa da sala. Olhou para o objeto com gratidão e respeito, reconhecendo nele não apenas a chave para a verdade, mas o símbolo de sua própria jornada. A jovem que começou a história como patinho feio, agora era protagonista de sua própria vida. Clara, sozinha, caminha pela cidade ainda adormecida. O sol começa a nascer, tingindo os prédios de dourado. Ela respira fundo, sentindo-se leve pela primeira vez em muitos anos. Embora o passado nunca possa ser mudado, o futuro está aberto. E para Clara e Augusto, cheio de possibilidades. A manhã seguinte trouxe uma luz diferente para a cidade. O ar parecia mais leve, como se a tempestade da véspera tivesse levado consigo parte do peso que pairava sobre todos. Clara acordou cedo, sentindo-se renovada, mas também consciente de que o fim do julgamento não era o fim de sua jornada. Havia feridas a serem curadas, relações a serem reconstruídas e um novo caminho a ser trilhado. Augusto, agora livre, caminhava pelas ruas com passos lentos. O olhar que antes evitava encontros, agora buscava as pessoas, como se procurasse em cada rosto um sinal de aceitação ou perdão. Muitos ainda desviavam o olhar, mas outros, tocados pela verdade revelada, o cumprimentavam com um aceno tímido ou um sorriso discreto. Ele sentia o peso das escolhas do passado, mas também uma vontade real de fazer diferente dali em diante. Clara decidiu visitar a antiga casa de sua mãe. O lugar estava fechado há anos, mas ainda guardava o cheiro de infância e lembranças de tempos mais simples. Ela percorreu os cômodos, tocando objetos e fotografias, sentindo a presença da mãe em cada detalhe. Encontrou em uma caixa esquecida cartas que nunca havia lido. Nelas, a mãe falava de sonhos interrompidos, de amores impossíveis e da esperança de que um dia Clara encontrasse seu próprio caminho. Inspirada pelas palavras da mãe, Clara tomou uma decisão. Não queria que sua história fosse marcada apenas pela dor e pela superação de obstáculos. Queria construir algo novo, algo que honrasse o passado, mas que também apontasse para o futuro. Decidiu, então, abrir uma cafeteria naquele mesmo local, transformando a antiga casa em um espaço de encontros, memórias e recomeços. Augusto, ao saber da ideia, ofereceu-se para ajudar. Ele usou sua experiência e seus contatos para apoiar Clara, mas fez questão de que todas as decisões fossem dela. Queria ser um mentor, não um protagonista. Juntos planejaram cada detalhe: a reforma do espaço, o cardápio inspirado nas receitas da mãe de Clara, a decoração com objetos antigos e fotos da família. O relógio de bolso, restaurado e reluzente, ganhou um lugar de destaque no balcão, como símbolo de tudo o que havia sido superado. Durante as obras, Clara enfrentou novos desafios. Alguns vizinhos ainda desconfiavam de suas intenções. Outros temiam que a cafeteria não desse certo. Mas ela persistiu, contando com o apoio fiel de Augusto e de Rafael, o advogado, que se tornara um amigo próximo. Aos poucos, mais pessoas se juntaram ao projeto. Antigos colegas de escola, vizinhos curiosos, jovens em busca de trabalho. O lugar foi ganhando vida, cor e significado. A inauguração da cafeteria foi marcada por emoção e expectativa. O aroma de café fresco se misturava ao cheiro de pão quente e bolos caseiros. As paredes exibiam fotos antigas da cidade, retratos de família e recortes de jornal sobre o julgamento. Amigos, antigos desafetos e até desconhecidos compareceram, atraídos pela história de superação e pelo desejo de recomeçar junto com Clara. Augusto fez um breve discurso, agradecendo a todos pela presença e pelo apoio. Reconheceu seus erros do passado, pediu desculpas a quem magoou
e prometeu dedicar-se a causas sociais dali em diante. Ele anunciou a criação de um programa de mentoria para jovens empreendedores, usando parte de seus recursos para apoiar iniciativas locais. O gesto foi recebido com aplausos e lágrimas, selando sua reconciliação com a comunidade. Clara, por sua vez, falou sobre a importância da coragem, da verdade e do perdão. Contou como o relógio de bolso a guiou em sua busca, como as cartas da mãe lhe deram forças e como o apoio de Augusto e Rafael foi fundamental para sua transformação. Ela agradeceu a todos que acreditaram nela, mesmo quando tudo parecia perdido, e convidou a cidade a fazer parte daquele novo começo. Com o tempo, a cafeteria tornou-se um ponto de encontro para pessoas de todas as idades e histórias. O lugar era conhecido pelo ambiente acolhedor, pelo atendimento gentil e pelas conversas inspiradoras que surgiam a cada mesa. Clara empregava jovens em situação de vulnerabilidade, oferecia cursos gratuitos e promovia eventos culturais. O relógio de bolso, sempre visível, lembrava a todos que o tempo pode curar, unir e transformar. Augusto encontrou ali um novo propósito. Deixou de lado a vaidade e o orgulho, dedicando-se a ajudar os outros. Tornou-se mentor de jovens, conselheiro de empreendedores e amigo de quem precisava de uma palavra de incentivo. Sua relação com Clara evoluiu para uma amizade profunda, marcada pelo respeito, pela gratidão e pela admiração mútua. Rafael, o advogado, também se transformou. Inspirado pela coragem de Clara, passou a defender causas sociais e a lutar por justiça em casos semelhantes ao de Augusto. Tornou-se presença constante na cafeteria, onde orientava jovens sobre direitos e deveres, promovia debates e ajudava a construir uma comunidade mais justa e solidária. As relações familiares de Clara também se fortaleceram. Parentes distantes, antes afastados, passaram a visitá-la com frequência, orgulhosos de sua trajetória. Ela reencontrou primos, tios e até antigos amigos da mãe, formando uma rede de apoio e afeto que lhe dava forças para seguir em frente. A cidade, antes marcada pelo preconceito e pela desconfiança, começou a mudar. O exemplo de Clara e Augusto inspirou outras pessoas a buscarem reconciliação, a perdoarem antigos desafetos e a darem novas chances a quem errou. Pequenos gestos de solidariedade se multiplicaram. Vizinhos se ajudavam, projetos sociais ganhavam força e a esperança de um futuro melhor contagiava a todos. Com o passar dos meses, a cafeteria prosperou. Clara investiu em cursos, ampliou o cardápio e criou parcerias com produtores locais. O negócio cresceu, gerando empregos e movimentando a economia da região. O sucesso, porém, nunca lhe subiu à cabeça. Ela fazia questão de tratar todos com igualdade, de ouvir histórias, de acolher quem precisava de um ombro amigo. Augusto, já mais velho, sentia-se realizado. Sabia que não podia apagar o passado, mas tinha orgulho do presente que ajudara a construir. Encontrava alegria nas pequenas coisas, um café bem tirado, uma conversa sincera, um sorriso de gratidão. Ele e Clara, juntos, mostravam que a vida pode recomeçar a qualquer momento, desde que haja coragem, humildade e vontade de mudar. O relógio de bolso continuava marcando as horas, testemunhando cada novo capítulo daquela história. Para Clara, ele era mais do que um objeto. Era a lembrança de que tudo é possível quando se acredita em si mesmo e no poder do perdão. Para Augusto, era o símbolo de sua redenção e da certeza de que nunca é tarde para fazer o certo. A cafeteria tornou-se referência na cidade, não apenas pelo café ou pelos quitutes, mas pela atmosfera de esperança e renovação. Ali, todos eram bem-vindos, independentemente de passado, aparência ou condição social.
O lugar era um refúgio para quem buscava recomeço, um espaço de encontros, reconciliações e novos sonhos. Assim, Clara, Augusto e todos ao redor descobriram que a verdadeira vitória não está na ausência de problemas, mas na capacidade de superá-los juntos. A resolução da história não foi apenas a absolvição de Augusto, mas a transformação de uma comunidade inteira, unida pelo desejo de recomeçar e de construir um futuro melhor para todos.